Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Elton Mello, instrutor da Creative TI, consultor SAP com mais de 20 anos de atuação no mercado. Sou certificado em MM, em SD, em S/4HANA Procurement e especialista em localização Brasil. Eu passo hoje aqui para deixar mais uma dica para vocês, mais um vídeo que certamente irá contribuir, colaborar com o desenvolvimento da sua carreira. Então deixe um like aqui abaixo, porque isso ajuda o YouTube a recomendar o nosso vídeo e dessa forma a gente pode ajudar mais pessoas a se desenvolverem no mundo SAP. E claro, não deixe de se inscrever no nosso canal. Vamos lá ver a dica? Esse nosso próximo ponto é muito importante e eu diria, é bem grave também. Sabe por quê? Porque eu já ouvi isso de alguns clientes que implementaram o S/4HANA. O cliente me disse o seguinte: nós implementamos o S/4HANA, mas ainda não vimos nenhum retorno do investimento feito. Por quê? O que houve de errado com essa implementação? Será que essas implementações foram feitas por consultores e consultorias que estavam realmente alinhados com os novos conceitos do S/4HANA? Consideraram corretamente o que mudou e o que é novo no S/4HANA? Exploraram junto ao cliente e aos usuários todo o potencial trazido pelo S/4HANA? Se a resposta de alguma dessas perguntas foi não, isso me leva a pensar o seguinte, que o projeto de implementação provavelmente tenha sido feito à moda antiga, do jeito antigo, do jeito ECC, e que não se aplica mais aos novos projetos. Ou seja, eles não exploraram o potencial do S/4HANA, não se aprofundaram no novo, continuaram a fazer as coisas como eram feitas nas versões anteriores no ECC. Sequer usaram Fiori muitas vezes. Qual a justificativa? Não conheciam o suficiente para implementá-lo? Gente, isso é algo que não podemos deixar, não podemos permitir de forma nenhuma que aconteça com o nosso projeto. Nós temos que ser o agente da mudança e para isso temos que estar preparados. Temos que ter conhecimento dos caminhos, dos atalhos. Então, gente, é um ponto muito importante a ser considerado. Tomar cuidado para que os nossos projetos de implementação e conversão do S/4HANA não sejam um projeto feito à moda antiga. Implementar o S/4HANA com cabeça de ECC. Isso é um grande erro. Olá, gente! Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as VDMs, Virtual Data Models, que é, na verdade, um conjunto das CDS Views. Um conceito que é importante a gente ter domínio enquanto consultores funcionais. Precisamos entender qual é o papel das CDSs, onde encontrá-las e, claro, como utilizá-las, melhorando assim a maneira em que fazemos as nossas especificações funcionais no S/4HANA. Então vamos conceituar um pouquinho as CDS Views. Começa pelo nome, que são CDS, são Core Data Services, como se fosse um serviço padrão de dados, uma estrutura centralizada, utilizada por todas as aplicações e aplicativos Fiori, por exemplo, lá do S/4HANA, para buscar as informações do banco de dados em memória, consumindo essas informações, por exemplo, em relatórios, em aplicativos analíticos e tantas outras aplicações que o S/4HANA oferece. Então, conceituando um pouco a CDS Views, podemos dizer que ela é uma nova estrutura de modelagem de dados e ela surge para simplificar a maneira como os programadores definem os modelos de dados, uma vez que são modelos padronizados, iguais, utilizados da mesma maneira em qualquer aplicação. E como eu disse, as CDSs leem, consomem as informações diretamente no banco de dados em memória, fazendo com que o processamento dessas informações seja mais direto, mais rápido, apresentando informações únicas, consistentes e sem distorções. No início, as CDSs eram disponíveis apenas no ambiente de desenvolvimento do HANA. Hoje já é possível trabalhar com elas nas camadas ABAP, por exemplo, com ferramentas de desenvolvimento, como o Eclipse. Assim, quando o código da CDS é executado, são enviadas solicitações ao banco de dados e que obtém como retorno a leitura das tabelas, ou seja, as fontes de informações são as tabelas do banco de dados. E assim a SAP chama a CDS View de fonte única da verdade. Por que fonte única da verdade? Porque as CDS são utilizadas de forma centralizada. Todas as aplicações do S/4HANA leem as informações, buscam as informações do banco de dados através das CDS Views. Ou seja, se todas as chamadas das informações passam por um caminho único, o retorno dessas informações tende a ser sempre única. Por isso, fonte única da verdade. Com isso eu vou classificar as CDSs, ou na verdade, as VDMs, Virtual Data Models, que na realidade é um conjunto de CDSs, elas podem ser classificadas em 3 diferentes níveis. O primeiro nível seria a visão básica, que é uma visão que interage diretamente com o banco de dados. E normalmente a fonte de informações de uma visão básica, de uma CDS básica, é uma tabela. Uma CDS que faz leitura de informações de nota fiscal, por exemplo. Tem como fonte de informação as tabelas de nota fiscal, o cabeçalho, o item,
a parte de impostos e assim sucessivamente, cada pedaço lido a partir de uma CDS. Depois temos também a visão composta, cuja fonte de informação interage tanto com as visões básicas quanto com as visões dimensionais. E depois, as visões de consumo. Com base nelas, nós temos as informações disponíveis e podemos criar até queries. As visões de consumo são ligadas às visões compostas e fornecem informações factuais, informações de cubo. Por exemplo, quantidade de ordens criadas, valores de faturamento por um determinado período, números de itens de pedidos de compra. Enfim, combinações dos dados gerando informações quantitativas combinadas, que normalmente são muito importantes para os gestores tomarem decisões. Mas a pergunta que deve estar no ar é aonde eu uso isso? Eu vou dividir esse nosso desenho em 3 diferentes níveis. O nível 1, o Fiori, praticamente o que a gente chamaria de front-end. O nível 2, o nível ABAP. O nível onde você tem as transações, a lógica dos programas que são chamados a partir do front-end, por exemplo, e que precisam se comunicar com o banco de dados, que eu chamaria aqui de nível 3, tá? O banco de dados, que é o local onde as informações estão armazenadas. Então, com essa divisão, eu faria a seguinte análise. Aqui no nosso nível 1, é onde as operações são executadas. É onde o usuário entra, cria seus documentos, executa suas operações, entra, por exemplo, em aplicativos analíticos para obter relatórios, gráficos e tudo mais. É a camada do usuário, o front-end. Quando ele faz uma chamada desses aplicativos, a lógica transacional, a lógica dos programas são acionadas e, evidentemente, precisam ir até o banco de dados, selecionar as informações e trazer, por exemplo, para montar um gráfico. E é aí que as CDS entram em ação. Nós temos exatamente entre essa camada transacional, a parte da lógica dos programas, a parte ABAP e a conexão com o banco de dados HANA, exatamente entre essa camada nós temos um elemento que faz essa chamada. É um serviço, um leve trás, que recebe a solicitação lá do front-end, processa sua lógica dentro da camada ABAP e vai até o banco de dados, pega a informação e traz, disponibilizando essa informação para os aplicativos, para os nossos usuários. Então os consultores funcionais, quando forem, por exemplo, criarem uma especificação funcional de um relatório, não se deve mais fazer selects direto nas tabelas. Por exemplo, se eu fosse criar um relatório de ordem de vendas, será que eu preciso fazer selects direto nas tabelas de ordem de venda? Cabeçalho, item. De pedidos de compra, a mesma coisa, cabeçalho, item, é KKO, é KPO. E de movimentos de materiais, então, MSEG e MKPF, cujas tabelas foram até substituídas pela MatDoc. Como eu deveria tratar? De que maneira eu faria meu relatório? Na realidade, a especificação funcional não deveria ser feita através de selects direto nessas tabelas. O que a gente deveria fazer como melhor prática quando se fala de aplicação no S/4HANA seria fazer com que o nosso relatório chamasse a CDS Views e a CDS View, como fonte única da verdade, fizesse a seleção das informações, devolvesse para o nosso relatório e aí sim mostraríamos os resultados dessa seleção no layout final do nosso relatório. Então, na verdade, a especificação não deveria ser uma seleção simples, como a gente costuma fazer, mas uma chamada de uma CDS específica que trata, evidentemente, daquele assunto, daquele tópico, daquele objeto que você está exibindo no relatório. Mas como eu encontro as CDS? Como eu consigo identificar as CDS? Bom, a primeira maneira de se encontrar a CDS, se você tiver acesso ao Fiori, seria a utilização do aplicativo Browser de Visão. Lá nós temos acesso à lista de CDS disponível no nosso ambiente. Conseguimos informações técnicas detalhadas, as estruturas de cada campo, veja, cada característica dos campos que estão contidos dentro da estrutura daquela CDS específica. Essa que está na tela, por exemplo, é de nota fiscal, item de nota fiscal. E ao identificarmos essa CDS, vamos informar na nossa especificação funcional para que o programador use a CDS como fonte de busca, fonte de informação, ao invés de utilizarmos selects tradicionais como a gente está acostumado. Uma outra forma da gente procurar as CDS, caso não tenha acesso ao Fiori, ao aplicativo Browser de Visão, é o próprio site da SAP, api.sap.com. Neste site a gente consegue também informações técnicas detalhadas sobre a CDS. Se procurarmos aqui, temos uma opção que, ao clicarmos nessa opção, iremos navegar e fazer pesquisa das CDS por cada linha de negócio, por Finance, por Sales, por Sourcing e Procurement e assim sucessivamente. E também com isso obteremos detalhes técnicos de cada CDS. Então, gente, quando vemos um aplicativo como esse, um aplicativo analítico, mostrando gráficos, relatórios, listas, dashboards, cheio de informações analíticas que estão sendo disponibilizadas para o gestor da nossa empresa tomar as suas decisões, por trás dessas informações, por trás dessas leituras, sempre temos
uma CDS View, buscando as informações no banco de dados e trazendo para a camada de front-end, exibindo o que a SAP chama de fonte única da verdade. Informações concretas, coerentes, sem qualquer tipo de divergência. Ou seja, eficiência nos negócios. E nós, consultores funcionais, para que a gente possa estar efetivamente trabalhando dentro das melhores práticas do S/4HANA, vamos mudar nossa maneira de escrever as nossas especificações funcionais. Vamos deixar de fazer selects diretos nas tabelas e passaremos a utilizar CDS Views como fonte das informações a serem exibidas no nosso relatório. Sem nenhuma dúvida, é um assunto que nós precisamos nos desenvolver sempre, para que a gente sempre esteja fazendo efetivamente a melhor especificação funcional. Isso é fundamental para o nosso dia a dia enquanto consultores funcionais. E aí, gostou do vídeo? Nós temos um curso completo que trata desse tema e muitos outros de forma muito mais aprofundada. Um curso que já ajudou centenas de alunos em seus desenvolvimentos dentro do mundo SAP. Então clica no link aqui abaixo, visite o nosso site e saiba mais sobre tudo que você ganha participando de um curso Creative TI. Sou Elton Mello e deixo aqui o meu abraço. Espero que a gente se veja em breve numa próxima dica, num próximo vídeo. Até já!